Portanto, escute Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que é de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Esse livro de Zacarias e o livro de Ageu foram escritos no tempo da restauração. Los libros de Zacarías y de Ageo fueron escritos en el tiempo de la restauración. Depois que o povo ficou 70 anos cativo em Babilônia, Después de que el pueblo quedó 70 años en el cautiverio de Babilonia, Deus despertou o espírito do rei Ciro e fez com que o remanescente voltasse para Jerusalém. Dios despertó el espíritu del rey Ciro e hizo que el remanente volviera a Jerusalén. Isso aconteceu porque Daniel estava estudando as Escrituras Y esto sucedió porque Daniel estaba estudiando las Escrituras e ele entendeu que o tempo que o povo deveria ficar preso no cativeiro de 70 anos havia chegado ao fim. y esto sucedió porque Daniel entendió que el tiempo que el pueblo debía estar en el cautiverio había llegado a su fin. Jeremias havia profetizado esse juízo de Deus que o povo seria cativo por 70 anos. Jeremías había profetizado que el pueblo de Dios iba a ser cautivo durante 70 años. Então, quando Daniel entendeu o fim da profecia, ele passou a interceder segundo as Escrituras. Entonces cuando Daniel entendió que el fin de la profecía se había cumplido, él comenzó a interceder. E aí nós temos princípios maravilhosos, que Deus faz sua obra quando homens cavam nas Escrituras. Y aquí entendemos principios maravillosos. Dios hace su obra cuando los hombres comienzan a sumergirse en las Escrituras. O tempo do povo sair do cativeiro havia chegado, El tiempo de salir del cautiverio había llegado. mas Deus não faria sua obra sozinho. Mas Dios no iba a hacer su obra solo. Embora ele é soberano, ele chamou o homem para cooperar com ele. Sin embargo, aunque Dios es soberano, Dios llamó al hombre para cooperar con él. Havia uma potestade maligna mantendo o povo de Deus em cativeiro. Había una potestad maligna manteniendo al pueblo de Dios en cautiverio. Claro que isso foi permissão do Senhor. Claro que esto lo permitió el Señor. Mas quando Daniel começou a interceder segundo as Escrituras, Mas cuando Daniel comenzó a interceder según la palabra, nós vemos que os anjos de Deus vieram trazer resposta nosotros vemos que los ángeles de Dios vinieron a traerles respuestas. e as potestades malignas se levantaram contra esses anjos. Y las potestades del maligno se levantaron contra los ángeles. Houve uma terrível batalha nos céus. Hubo una gran batalla en los cielos. Daniel passa a jejuar por 21 dias. Daniel pasa a ayunar por 21 días. E aí então, depois que essa vitória aconteceu nos céus, Y después de que hubo una victoria en los cielos, Deus despertou o espírito de Ciro, que era o rei da Pérsia. Dios despertó el espíritu de Ciro, que era el rey de Persia. Então esse despertamento espiritual foi fruto da intercessão de Daniel. Entonces el despertamiento espiritual fue fruto de la oración de Daniel, Mas porque Daniel entendeu a profecia. más porque Daniel entendió la profecía. Olhando esse pano de fundo rapidamente, Mirando ese paño de fondo rápidamente, precisamos também considerar algumas coisas. necesitamos considerar también algunas cosas. Temos uma grande oposição maligna contra a edificação da casa de Deus. Tenemos una gran oposición del maligno contra la edificación de la iglesia. Nós estamos numa guerra espiritual. Nosotros estamos en una guerra espiritual. Mesmo Jesus, quando começou o seu ministério, houve uma forte oposição de Satanás contra ele. Aún Jesús, cuando él comenzó su ministerio, hubo una fuerte oposición de Satanás contra él. Quando o povo de Deus ignora que estamos em guerra, significa que estamos vencidos. Cuando el pueblo de Dios ignora que estamos en guerra, significa que estamos ya vencidos. Uma das estratégias dos generais de guerra do passado Una de las estrategias de los generales en el pasado era fazer com que o povo que estava em batalha não percebesse o inimigo. era hacer que el pueblo que estaba en batalla no se diera cuenta del enemigo. E assim eles eram vencidos de maneira muito sutil. Y así podían ser vencidos de maneras muy sutiles. Quando o povo de Deus ignora que estamos em batalha, nós somos distraídos. Cuando el pueblo de Dios ignora que estamos en una batalla, el pueblo de Dios es distraído. Então, o primeiro ponto é que precisamos reconhecer, estamos numa guerra.
Entonces lo primero que necesitamos reconocer es que estamos en una guerra. Em segundo lugar, Daniel, ele esquadrinhava as escrituras. En segundo lugar, Daniel escudriñaba las escrituras. Então nós precisamos hoje, em nosso tempo, de homens e mulheres que gastem tempo com a palavra de Deus. Entonces necesitamos hoy de hombres y mujeres que dediquen tiempo a estar en la palabra de Dios. Se nós amamos o Senhor, um dos sinais é que nós gastamos tempo com a palavra de Deus. Si nosotros amamos verdaderamente al Señor, una señal es que pasamos tiempo en la palabra de Dios. E hoje é um tempo onde as pessoas estão muito distraídas com muitas coisas. Y hoy es un tiempo donde las personas están muy distraídas con muchas cosas. Quase não encontramos pessoas totalmente consagradas ao Senhor. Casi no encontramos personas consagradas al Señor. Daniel já era um velhinho, mas gastou a sua vida mergulhando nas Escrituras. Daniel ya era un anciano, pero gastó su vida escudriñando las escrituras. Ele sofreu muita oposição lá em Babilônia. Sufrió mucha oposición allá en Ele Babilonia. foi até lançado às covas dos leões. Él fue lanzado hasta la cueva de los leones, Mas o Senhor sustentou aquele homem, mas el Señor le sustentó. porque ele decidiu consagrar sua vida ao Senhor. Porque él decidió consagrarse al Señor. Você tem decidido consagrar sua vida ao Senhor? ¿Usted ha tomado la decisión de consagrarse al Señor? Como você tem gastado o seu tempo? ¿Cómo usted está gastando su tiempo? Deus se tornou o Deus de Daniel. Dios se volvió el Dios de Daniel. Ele é o nosso Deus. Él es nuestro Dios. Se partirmos, qual é o legado que vamos deixar para a próxima geração? Si llegáramos a morir, ¿qué legado dejaríamos a la siguiente generación? Daniel não voltou de Babilônia para Jerusalém. Daniel no volvió de Babilonia a Jerusalén, Mas quando ele estava lá na Babilônia, pero cuando él estaba en Babilonia, ele orava 3 vezes ao dia, o seu coração estava em Jerusalém. y él oraba 3 veces al día y su corazón estaba por Jerusalén. Embora no aspecto físico e geográfico ele estava em Babilônia, Aunque en un aspecto físico o geográfico él estaba en Babilonia, seu coração estava totalmente voltado para Jerusalém. su corazón estaba totalmente vuelto para Jerusalén. Isso é um sinal de que o Senhor ganhou o coração de Daniel. Esa es una señal de que Dios había ganado el corazón de Seu Daniel. coração estava totalmente voltado para a restauração da casa de Deus. Su corazón estaba totalmente dirigido para la restauración de la casa de Dios. Quando ele entendeu que o tempo da restauração havia chegado, Cuando él entendió que el tiempo de la restauración había llegado, ele não colocou toda a responsabilidade para Deus. él no colocó toda la responsabilidad en Dios. Ele passou a interceder intensamente. Él pasó a interceder intensamente. Então temos esses 3 princípios, pelo menos. Entonces tenemos aquí por lo menos 3 principios. Estamos numa guerra, Estamos en una guerra. Deus quer restaurar a sua casa. Dios quiere restaurar su casa. Por isso temos que estudar as Escrituras Por eso tenemos que estudiar las e escrituras. temos que interceder. Tenemos que interceder. Quando Daniel passa a interceder, Deus ouve a sua oração. Cuando Daniel pasa a orar, Dios oye su oración. Agora o seu povo está voltando de Babilônia para Jerusalém. Ahora el pueblo de Dios está volviendo de Babilonia a Jerusalén. Mas que triste, foi apenas um remanescente muito pequeno. Más que triste, fue apenas un remanente muy pequeño. Ainda que Ciro deu a ordem para todo o povo de Deus. Sin embargo, aunque Ciro dio la orden para todo el pueblo de Todos Dios, poderiam voltar para Jerusalém. todos podían volver a Jerusalén. Mas muito do povo preferiu ficar em Babilônia. Mas muchos prefirieron quedarse en Babilonia. Calcula-se que apenas 5% voltou de Babilônia para Jerusalém. Se calcula que solo el 5% volvió de Babilonia a Jerusalén. Eles haviam criado raízes profundas em Babilônia. Ellos habían echado muchas raíces en Babilonia. Tinham negócios muito prósperos. Tenían negocios muy prósperos. Eles aprenderam a língua dos caldeus, do povo pagão. Ellos aprendieron la lengua de los caldeos del pueblo pagano. Eles não sabiam mais o que era o Deus dos céus. Ellos ya no conocían al Dios de los cielos. Agora eles tinham muitos negócios, ganhavam muito dinheiro. Ahora hacían mucho dinero, tenían muchos negocios. E eles tinham mulheres estranhas. Se casaron con mujeres Então extranjeras. eles teriam que renunciar a muitas coisas para voltar a Jerusalém. Ellos entonces tenían que renunciar a muchas cosas para poder volver a Jerusalén. Então eles preferiram ficar lá em Babilônia. Entonces prefirieron quedarse en Babilonia. Quando nós olhamos o nosso tempo, também é assim. Cuando nosotros miramos nuestros tiempos también es así. Quando ouvimos o chamamento dos céus para restaurar a casa de Deus, Cuando vemos el llamamiento del cielo para restaurar la casa de Dios, muitos preferem apenas reunir, muchos apenas solamente prefieren reunirse, mas eles não consagram sua vida ao Senhor. mas no se consagran con sus vidas al Señor. Se você olhar a história da restauração, Si usted mira la historia cuando Dios restauró su pueblo, havia aqueles que estavam em Babilônia, habían aquellos que estaban en Babilonia, aquele remanescente que voltou a Jerusalém, aquel remanente que volvió a Jerusalén, mas alguns ficaram no meio do caminho.
mas algunos quedaron en el medio del camino. Eles ficaram nas províncias ao redor de Jerusalém. Ellos quedaron en las provincias alrededor de Jerusalén. Muitos estão assim hoje. Muchos están así hoy. Eles acham que não estão em Babilônia. Ellos piensan que no están en Babilonia. Eles acham que estão em Jerusalém. Ellos piensan que están en Jerusalén. Mas a vida deles mostra que estão nas províncias. Mas la vida de ellos muestra como si estuvieran en las provincias. Porque eles não são totalmente consagrados. Porque ellos no están totalmente consagrados. Não estão adorando os ídolos, mas também não se consagram. No están adorando ídolos, pero tampoco se consagran. O Senhor está nos chamando para uma consagração plena. Y el Señor nos está llamando para una consagración plena. Aquele remanescente voltou para Jerusalém Aquel remanente que volvió a Jerusalén, e o Senhor proveu todos os recursos para eles voltarem. el Señor les dio todos los recursos que ellos necesitaban para volver. Inclusive os vasos e os instrumentos que foram levados do templo para a Babilônia. Inclusive los vasos que habían sido robados del templo hacia Babilonia. Deus mandou eles de volta junto com o povo. Dios los mandó de vuelta junto con el pueblo. Isso representa os dons e os ministérios. Eso también representa los dones y los ministerios. Quando Deus nos aviva para voltar para edificar a casa, Cuando Dios nos despierta para volver a edificar su casa, Ele nos dá dons e ministério para servir. Él nos da dones, nos da ministerios para servir. Mas é necessário consagrar a vida ao Senhor. Mas necesitamos consagrar nuestras vidas al Señor. Então, quando eles voltaram, primeiro restauraram o altar. Entonces cuando ellos volvieron, lo primero que hicieron fue restaurar el altar. Claro que isso parecia uma loucura para os outros reis. Claro que esto parecía una locura para los otros reyes, Porque quando se volta para sua terra natal, porque cuando ellos vuelven a su tierra ou quando se conquista uma nova nação, o cuando se conquista una nueva nación, se você vai edificar ali o seu quartel-general, si usted va a edificar su cuartel general, não começa com o altar. no comienza con altares. Você tem que fazer um castelo ou uma torre forte. Se comienza a edificar un castillo, una torre Você fuerte. tem que fazer uma muralha muito forte para o inimigo não entrar. Se tiene que edificar una muralla muy fuerte para que los enemigos no vengan. Mas aqueles que lideravam o povo conheciam o Senhor. Mas aquellos que estaban liderando al pueblo conocían al Señor. Eles restauraram o altar porque isso representa a base da comunhão com Deus. Ellos restauraron el altar porque el altar representaba la base de la comunión con E o Dios. Senhor falou que ele seria uma muralha de fogo ao redor de Jerusalém. Y el Señor habló que Él mismo sería una muralla de fuego alrededor de Jerusalén. Quando se restaura o altar, o Senhor passa a proteger e defender o seu povo. Cuando se restaura el altar, el Señor pasa a proteger y a defender su pueblo. Ele era o Deus dos céus e o Deus de Jerusalém antes do cativeiro. Él era el Dios de los cielos y el Dios de Jerusalén antes del cautiverio. Mas quando o povo pecou, a glória de Deus voltou para o céu. Mas cuando el pueblo pecó, la gloria de Dios retornó al cielo. Ele ainda continua a ser o Senhor dos céus e da terra. Él aún es el Señor de los cielos y de la tierra, Mas deixou de ser o Senhor de Jerusalém como a habitação. mas dejó de habitar como el Señor de Jerusalén. Então, quando eles voltaram para Jerusalém, Entonces cuando ellos regresan a a Jerusalén, primeira coisa que eles queriam era a presença de Deus de volta. la primera cosa que ellos querían era la presencia de Dios de regreso. E isso é o sinal de que estamos também numa base de restauração. Y eso es una señal de que también estamos en una base para que haya restauración. Quando há um altar de consagração, Cuando levantamos el altar de la então a consagración, presença de Deus volta a estar conosco. entonces la presencia de Dios vuelve a estar con nosotros. Não adianta o homem fazer muitas coisas No sirve de nada hacer muchas cosas se a presença de Deus não estiver conosco. si la presencia de Dios no está con nosotros. O altar também representa a cruz, El altar también representa la cruz, que mostra que tudo morreu para o homem que muestra que todo murió para el hombre e agora tudo pertence ao Senhor. y ahora todo pertenece al Señor. Aqueles que voltam para o princípio de Jerusalém Aquellos que vuelven al principio de têm Jerusalén que deixar tudo que é do velho homem para trás. tienen que dejar aquellas cosas que son del viejo hombre atrás. O altar representa que tudo morreu, que não representa a glória de Deus. El altar representa que todo lo que no lleva a la gloria de Dios tiene que morir. As opiniões têm que ficar fora. Las opiniones tienen que quedar afuera. Babilônia é um lugar de opinião, Babilonia es un lugar de é muchas um lugar de opiniones, confusão. un lugar de confusión. Mas Jerusalém é o lugar do altar da presença de Deus. Mas Jerusalén es el lugar del altar de la presencia de Dios. Depois eles lançam os fundamentos Después ellos edifican los fundamentos. e depois constroem a casa. Después construyen la casa, Que, el templo. que princípios maravilhosos. Qué principios maravillosos. Primeiro o altar da consagração,
Primero el altar de la consagración, depois os fundamentos da verdade da fé. después los fundamentos de la verdad de la fe. E então a casa de Deus passa a ser edificada. Y entonces la casa de Dios vuelve a ser restaurada. Mas eles sofreram uma grande oposição depois. Mas ellos sufrieron mucha oposición después. E aí a casa de Deus ficou cerca de 16 anos parada. Y ahí la edificación de la casa de Dios duró 16 años quieta. Quando isso aconteceu, o povo se voltou para sua própria casa. Cuando eso sucedió, ellos comenzaron a edificar sus propias casas. E eles se esqueceram da casa de Deus. Y ellos se olvidaron de la casa de Dios. Então aqueles que tinham influência no meio do povo, Entonces aquellos que tenían influencia en medio del pueblo, eles começaram a interpretar de maneira equivocada as profecias. entonces ellos comenzaron a interpretar de una manera muy equivocada las profecías. Não veio o tempo ainda de construir a casa do No Senhor. es tiempo aún de construir la casa del Então Señor. eles ignoraram toda a história, Ellos ignoraban toda la historia ignoraram a interpretação bíblica. y ignoraban la interpretación bíblica. Eles estavam baseados nos seus caprichos. Ellos estaban siendo guiados por sus propios caprichos. Então, quando isso aconteceu, Deus enviou 2 profetas, Entonces, cuando eso estaba sucediendo, Dios envió 2 profetas, Ageu e Zacarias. Ageo y Zacarías. E aí o povo, eles voltam a eles profetizam ao povo que estava em Jerusalém. Y ellos profetizaron al pueblo que estaba en Jerusalén. Eles ouviram a profecia e voltaram a restaurar a casa. Ellos oyeron, el pueblo oyó la profecía y volvieron a restaurar la casa. E esses 2 profetas também se colocaram para cooperar. Y esos 2 profetas también se pusieron ahí para servir. Agora, o que é muito maravilhoso de toda essa história Ahora, lo que es muy maravilloso de toda esta é historia que Deus fala para nós que tudo isso era símbolo do que havia de vir também. es que todo aquello que sucedió, el Señor nos dice que era un símbolo de cosas que habrían de De suceder. fato, tudo isso é uma história verdadeira. De hecho, todo esto es una historia verdadera. Mas Deus estava usando a história para ensinar a nós que chegamos no tempo do fim. Mas Dios está usando esa historia para enseñarnos a nosotros que hemos llegado al tiempo del fin. Paulo disse isso em Romanos 15, Pablo dice eso en Romanos 15, que as coisas que foram escritas no passado foram escritas para nós, que las cosas que fueron escritas en el pasado fueron escritas para nosotros, para nosso encorajamento e consolação pelas Escrituras. para nuestro consuelo por medio de las Escrituras. Então nós temos muito que aprender com a história do Velho Testamento. Entonces nosotros tenemos que aprender mucho con la historia del Antiguo Testamento. Deus não desperdiça absolutamente nada. Dios no desperdicia absolutamente nada. Aqueles homens eram homens simbólicos. Aquellos hombres que Dios usó eran hombres simbólicos. Até os seus nomes têm significado. Hasta sus nombres tenían Então significado. nós temos vários homens ali. Entonces nosotros tenemos varios hombres allí. Daniel, Daniel, Zorobabel e Josué. Zorobabel y Josué. Nós temos Ageu e Zacarias. Tenemos a Ageo y a Zacarías. Depois nós temos Esdras e Neemias. También después tenemos a Esdras y E Nehemías. outro profeta menor que é Malaquias. Y el último profeta de los menores, que es Malaquías. E no meio, entre Esdras e Neemias, temos o livro de Esther. Y entre Esdras y Nehemías tenemos el libro de Esther. Então nada está solto, nada está por acaso. Entonces nada está ahí por casualidad. Mesmo que hoje as coisas estejam tão obscuras às vezes, Aunque a veces para nosotros las cosas estén tan oscuras, quando nós lemos as Escrituras podemos ser encorajados. cuando nosotros leemos las Escrituras podemos ser animados. Que o Deus da glória não abandonou o seu povo. Que el Dios de la gloria nunca abandonó su pueblo. Ele continua trabalhando. Él continúa A trabajando. pergunta é, nós temos pessoas como Daniel que estão buscando o Senhor? La pregunta sería, ¿tenemos nosotros personas como Daniel que estén buscando al Señor? E quando Daniel ora, Deus desperta o espírito não só de Ciro, Cuando Daniel ora a Dios, no solo se despierta el espíritu de Ciro, mas despertou o espírito do remanescente. mas también se despertó el espíritu del remanente. E agora eles são encorajados e fortalecidos a abandonar todas as coisas. Y ahora ellos son animados y fortalecidos para dejar todas las cosas. Hoje nós precisamos do ministério da palavra, Hoy necesitamos del ministerio de la palabra, como Ageu e Zacarias, como Ageo y Zacarías, que desperte-nos para voltarmos para Deus. que nos despierten para volvernos a Dios. Ainda que Daniel estava cativo em Babilônia, Aunque Daniel estaba cautivo en Babilonia, ele era um homem de Deus. él era un hombre de Dios. E aqueles que voltaram de Babilônia para Jerusalém Y aquellos que volvieron de Babilonia a Jerusalén também eram homens de Deus. también eran hombres de Dios. Temos que ter muito cuidado para não criticar aqueles que estão, entre aspas, em Babilônia. A veces debemos tener cuidado porque podemos criticar, entre comillas, a aquellos que están en Babilonia. Podemos jogar uma pedra na cabeça de Daniel, Podemos tirar o lanzar una piedra en la cabeza de Daniel,
Porque tem muitos servos de Deus preciosos que não caminham conosco. Porque tenemos muchos siervos de Dios preciosos que no caminan con nosotros. Mas Deus ainda assim tem uma obra maravilhosa. Mas Dios aún así está haciendo una obra maravillosa. Nós não sabemos. Y nosotros no sabemos. Só precisamos orar e ser fiel ao Senhor. Solo necesitamos orar y ser fieles al Señor. Agora vamos no livro de Ageu, Ahora vamos a ir al libro de Ageo, porque ali nós temos algumas palavras de exortação, porque allí tenemos unas palabras de exhortación que também são para nós. que también son para nosotros. No segundo ano do reinado de Dario, Ageu 1, verso 1. No sexto mês do primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio de Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa será desierta. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Pues así dice Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. No segundo ano do reinado de Dario, En el segundo año del rey Darío, ou seja, quando mudou o reinado, o sea, cuando cambió el reinado, o povo poderia se levantar para continuar restaurando a casa. el pueblo se hubiera podido levantar para seguir edificando la casa, Mas eles foram negligentes. mas ellos fueron negligentes. E por que foram negligentes? ¿Y por qué fueron negligentes? Porque estavam distraídos com as suas ocupações. Porque estaban distraídos con muchas ocupaciones. Eles não estavam como Daniel, se aprofundando na escritura e na oração. Ellos no estaban como Daniel, volviendo a las escrituras y a la oración. Eles foram apáticos, estavam distantes do chamamento do Senhor. Ellos eran muy apáticos, estaban muy lejos del llamamiento del Señor. Então veio a profecia por meio do profeta Ageu. Entonces mire la profecía por medio del profeta Ageo. Mas a profecia veio para a liderança que estava ali entre o remanescente. Mas la profecía vino para el liderazgo que estaba allí entre el remanente. Deus sempre chama a responsabilidade aqueles que Ele colocou na linha de frente. Dios siempre llama a la responsabilidad a aquellos que puso a la línea del frente. As 7 cartas do Senhor às igrejas do Apocalipse, Las 7 cartas de las iglesias en o Apocalipsis, Senhor diz ao anjo de cada igreja. el Señor le habla al ángel de cada iglesia. Claro que Ele quer que a palavra chegue a toda a igreja, Claro, el Señor quiere que la palabra llegue a toda la iglesia, mas Ele encontra instrumentos ali que faz com que a sua palavra chegue à igreja. mas Él usa instrumentos allí que hacen que la palabra llegue a la iglesia, a los Então Ele ángeles. corrige os anjos primeiro. Entonces Él tiene que corregir a los mensajeros o a los ángeles primero. Quando você encontra as profecias também do Velho Testamento, Cuando usted encuentra las profecías también del Antiguo Testamento, Deus fala aos reis, aos profetas, aos sacerdotes. Dios habla a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes. Primeiro Ele chama a responsabilidade àqueles que estão na linha de frente. Primero Él siempre llama a la responsabilidad a aquellos que están al frente, Porque eles podem ser instrumento de bênção ou instrumento de maldição. porque ellos pueden ser instrumentos de bendición o instrumentos de maldición. Quando a liderança está distraída, quantos problemas a igreja tem? Cuando los líderes están distraídos, ¿cuántos problemas tiene la A iglesia? palavra, por intermédio de Ageu, veio primeiro a Zorobabel e Josué. Por eso la palabra de Ageo primero vino a Zorobabel y a Josué. Assim diz o Senhor, verso 2, Senhor dos Exércitos,
Verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Agora preste atenção, várias vezes ele se reporta como Senhor dos Exércitos. Ahora preste atención que el Señor varias veces se presenta como el Señor de los Então o ejércitos. contexto mostra que existe uma guerra terrível. Entonces el contexto nos muestra que existe una guerra terrible. É melhor você e eu sermos amigos do general desse exército de Deus. Es mejor que usted y yo seamos amigos del general del ejército de Dios. Porque se ele quer restaurar a sua casa Porque si él quiere restaurar su casa e nós estivermos distraídos, y nosotros estamos distraídos, poderemos cair debaixo da disciplina do Senhor. podemos caer bajo la disciplina del Señor. Ele quer chamar todos nós para colaborar com essa restauração. Quiere llamarnos a todos para colaborar con la restauración. Então ele diz, este povo diz, Entonces él dice, este pueblo dice. e essa é a primeira reclamação do Senhor. Y este es el primer reclamo del Señor. O povo não deveria dizer, El pueblo no debería estar diciendo esto. porque na Babilônia você pode falar, Porque usted cuando está en Babilonia puede hablar de cualquier manera. mas na restauração ou no princípio de Jerusalém não. Más en la restauración o en el principio que representa Jerusalén, no. Então nós temos um paradoxo aqui. Entonces tenemos aquí una contradicción. Primeiro a palavra de Deus, La primera palabra de Dios e depois o povo diz. y después en lo que el pueblo dice. Então nós temos um conflito entre o que o povo diz e a palavra de Deus. Entonces vamos a tener un conflicto, lo que el pueblo dice y lo que dice la O palabra de Dios. verdadeiro povo de Deus deve ser coluna e baluarte da El verdade. verdadero pueblo de Dios tiene que ser columna y baluarte la verdad. Ali a verdade deve governar. Ahí la verdad debe gobernar. E nós deveremos compartilhar ou estender essa verdade que Deus falou. Y nosotros deberíamos hablar esa verdad que Dios habló. Você percebe que eles estão desalinhados da palavra de Deus. Usted se da cuenta que ellos están desalineados de la palabra de O Dios. Senhor falou algo e eles estão falando outra coisa. El Señor está hablando una cosa y ellos están hablando O otra Senhor cosa. está indo para uma direção, eles estão indo para outra El direção. Señor va para un camino y ellos van en otra dirección. Deus está focado na restauração da sua casa e eles na restauração de cada casa El deles. Señor está enfocado en la restauración de su casa y ellos están preocupados en tener sus casas artesonadas. E isso é um sinal de apostasia. Y esto es una señal de apostasía. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Este pueblo dice, aún no ha llegado el tiempo en que la casa sea restaurada. E isso era mentira, isso não era Y verdade. esto era una mentira, eso no era verdad. Eles interpretaram as profecias de maneira desequilibrada. Ellos interpretaron aún las escrituras de manera desequilibrada. Porque a base da interpretação era o bem-estar deles. Porque ellos interpretaban las escrituras en la base de su propio E bienestar. não a glória de Deus. Y no estaban buscando la gloria de Dios. Quando você vê também as 7 cartas do Senhor às igrejas, Cuando usted ve también el mensaje del Señor a las 7 iglesias, você vai encontrar que o Senhor também está corrigindo o que o povo falava. usted se va a dar cuenta que el Señor también está corrigiendo lo que el pueblo hablaba. Algumas vezes ele fala, tenho porém contra ti. Algunas veces Él dice, tengo esto contra ti. A uma igreja ela tinha fama que estava viva e falou, você está morta. A una iglesia que tenía nombre o fama de que estaba viva, el Señor dice, estás muerta. Outra tinha fama de rica, abastada, que não precisava de nada. Otra tenía fama de que tenía riquezas y que no necesitaba de O nada. Senhor falou que era pobre, cega, nu e miserável. Y el Señor habló que ella era pobre, desventurada y miserable. Nós também precisamos ter esse cuidado, Nosotros necesitamos tener cuidado de que a nossa consciência ou aquilo que a gente acredita sobre nós, de lo que nosotros creemos o pensamos como povo de Deus, como pueblo de Dios seja uma contradição à maneira que Deus está pensando sobre nós. sea contrario a lo que Dios está pensando y hablando de nosotros. E aí, no lugar de termos a bênção de Deus, teremos a tristeza ou a disciplina de Deus. Y ahí en lugar de tener la bendición de Dios, podemos tener la disciplina de Dios. Mas isso aconteceu porque aquela liderança estava desalinhada com a palavra de Deus. Y eso sucedió porque aquellos líderes estaban desalineados de la palabra de E o Dios. povo de Deus preferiu seguir esse desalinhamento do que buscar a Deus. Y el pueblo de Dios prefirió seguir ese error o esa equivocación que a Dios mismo.
Jesus falou, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesús habló, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Então, um dos nossos chamamentos como igreja é ser um povo de oração. Entonces nuestro llamado como iglesia es ser un pueblo de oración. Assim como Daniel era um homem de oração. Así como Daniel era un hombre de oración. Mesmo que alguns estejam frios, devemos buscar o Senhor. Y aunque algunos estén fríos, debemos buscar al Señor. Eles não deveriam seguir essa apatia da liderança. Ellos no debían seguir la apatía de sus líderes. Eles deveriam seguir a Deus. Ellos debían buscar a Dios. Nós temos esse desafio de todos buscarmos a Deus. Nosotros tenemos el gran desafío de todos buscar a Dios. Então o Senhor está reclamando com eles dessa apatia. Entonces el Señor les está reclamando a ellos esta apatía. Eles também ficaram confortáveis, não vê o tempo de edificar a casa. Ellos quedaron muy cómodos, no es el tiempo de edificar la casa. Então, versículo 3, por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Por eso la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo diciendo: a casa é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Es para vosotros tiempos, para vosotros de habitar en vuestras casas lujosas, y esta casa está desierta. Então nós temos o segundo nível do paradoxo aqui. Aquí tenemos el segundo nivel de la contradicción aquí. A casa de Deus e a vossa casa. La casa de Dios y nuestras casas. E depois temos o terceiro paradoxo. Y después tenemos una tercera A contradicción. casa de Deus pode ficar em ruína, mas a nossa casa tem que ficar bem adornada. La bem casa preparada. de Dios puede estar en ruinas, pero nuestra casa tiene que estar bien adornada. Vocês estão percebendo como que estava a situação do povo? ¿Usted se está dando cuenta cómo estaba la situación del pueblo? Agora o povo havia cometido um outro erro. Ahora el pueblo había cometido otro error. Eles não entenderam que a casa de Deus é formada pela casa deles. Ellos no entendían que la casa de Dios era formada también por la casa de ellos. Claro que existia a casa literal, que era o templo, Claro que había una casa literal que era el templo. mas Deus queria que toda a nação fosse a casa de Deus. Mas Dios quería que toda la nación fuera la casa de Dios. A casa é para o proprietário habitar. Y una casa es para que su propietario habite. Deus queria habitar no meio do seu povo. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Mas eles fizeram essa divisão, a casa de Deus e a nossa casa. Mas ellos hicieron una división, la casa de Dios y nuestras casas. Infelizmente, em nosso tempo também é assim. Infelizmente, a veces en nuestros tiempos también es así. Nós esquecemos que a casa de Deus é formada por nossas famílias. Nosotros olvidamos que la casa de Dios también es conformada por nuestras Quando familias. nós consagramos nossas famílias ao Senhor, Cuando nosotros consagramos nuestras familias al Señor, agora a casa de Deus começa a ser edificada. ahora la iglesia de Dios comienza a ser edificada. Não La podemos casa de Dios. pensar que a casa de Deus é uma coisa e nossa família é algo bem diferente. No podemos pensar que la iglesia de Dios o la casa de Dios es diferente a nuestras casas. Então, por isso, eles estavam cuidando das suas próprias casas e ignorando a casa de Deus. Entonces por esto ellos estaban edificando sus propias casas e ignorando la casa de Dios. Então, agora o Senhor vai mostrar que tudo que eles tinham como prosperidade natural Entonces ahora el Señor va a mostrarnos que todo lo que para ellos era una prosperidad natural, era o Senhor terrenal, que tinha abençoado a eles. era algo que el Señor les había dado. Mas era porque Deus queria sua casa edificada. Mas era porque Él quería que ellos participaran en la edificación Mas de su eles casa. esqueceram a edificação da casa. Mas ellos se olvidaron de la edificación de su E casa. assim como eles aprenderam a ganhar dinheiro lá em Babilônia, Y así como aprendieron a ganar mucho dinero en Babilonia, eles estão só envolvidos agora em ganhar dinheiro e cuidar das suas casas. entonces ahora ellos están envueltos en solo edificar sus propias casas. Vocês estão vendo que situação? ¿Está viendo qué situación? Deus prosperou o seu povo, Dios prosperó a su pueblo, mas para eles construírem a casa. mas para que ellos construyeran la casa de Dios. Eles esqueceram a casa de Deus Ellos se olvidaron la casa de e Dios cultivaram só a sua prosperidade. y solo se dedicaron a cultivar su propia prosperidad. Como que nós precisamos nos guardar desses erros Hermanos, também? ¿cómo necesitamos nosotros guardarnos también de estos errores? Verso 4: a casa é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas lujosas y esta casa está desierta. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. O Senhor vai repetir essa sentença várias vezes: considere o vosso passado.
El Señor va a repetir varias veces esta sentencia. Consideren bien vuestros caminos. Não esqueçam da história. No se olviden de su pasado, de Nós su somos historia. fácil de esquecer da história. Nosotros somos muy fácil de olvidarnos de las O Senhor está cosas. falando, veja o juízo que vocês caíram recentemente. El Señor les está hablando, miren los juicios que ustedes vivieron recientemente. E o Senhor abençoou vocês estão esquecendo. Y el Señor los bendijo a ustedes y ustedes ya se están olvidando. Muitas vezes conosco é assim. Muchas veces nosotros somos así. Quando nós estamos em profundas crises e dores, Cuando nosotros estamos en profundas crisis y dolores, nós oramos intensamente ao Senhor. nosotros oramos y buscamos intensamente Aí a o Senhor Dios. nos alivia, nos abençoa. Ahí el Señor nos trae alivio y nos bendice. E nós esquecemos de nos consagrar ao Senhor e passamos a cuidar da nossa vida. Y nosotros pasamos a olvidarnos del Señor y a preocuparnos solo de nuestra vida. É isso também que aconteceu com eles. Es esto que estaba sucediendo también con ellos. Quando o Senhor abençoou eles de todas as formas, Cuando el Señor los bendijo de todas las maneras, era porque Ele queria que eles se consagrassem para sua casa ser edificada. era porque Él quería que ellos se consagraran para que su casa fuera edificada. Se o Senhor está abençoando você e te dando saúde e paz, Si el Señor lo está bendiciendo a usted, por ejemplo, con salud, con paz, é porque Ele espera que você se consagre mais porque Él espera que usted se consagre e más, se dedique a servir mais o Senhor. se dedique a servir más al Señor. Então Ele está falando essas coisas para nós também. Y entonces Él está hablando esas cosas para nosotros también. Agora o Senhor teve que disciplinar esse povo. Ahora el Señor tuvo que corregir a este pueblo. E isso representa o amor do Senhor. Y eso representa el amor del Señor. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocar numa sacola furada. Verso 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Eles caíram debaixo dessa disciplina. Ellos cayeron bajo una disciplina. Às vezes nós não chegamos a esse ponto de tamanha disciplina. A veces nosotros no llegamos al punto de una disciplina tan grande. Mas não vamos esperar essa disciplina chegar. Pero no deberíamos esperar que esa disciplina llegue. Nós precisamos nos consagrar hoje. Nosotros necesitamos consagrarnos hoy. Nós temos visto muitos lugares e também países Nosotros hemos visto muchos lugares y aún países que Deus teve que permitir uma disciplina muito grande. que Dios ha tenido que traer una disciplina muy grande. Alguns estão passando por perseguição, Algunos pasan por persecución, outros por terremoto, tsunamis. otros por terremotos, tsunamis, Tragédias terríveis têm acontecido em muitas nações. tragedias terribles han sucedido en muchas naciones. Hoje há mais de 50 países onde os cristãos são perseguidos. Hoy hay más de 50 países donde los cristianos son perseguidos. Eles perdem sua casa, seus bens, perdem sua família. Ellos pierden su casa, sus bienes, sus familias. Nós não sabemos explicar essas coisas, Nosotros no sabemos explicar esas cosas. mas quase sempre é por falta do abandono da casa de Deus. Mas casi siempre es porque ellos abandonaron la casa de Dios. Quando nós lemos a história de Deus, do povo de Deus no passado, Cuando nosotros vemos la historia de Dios en el pasado, a disciplina sempre veio por isso. la disciplina generalmente vino por esto. Houve o cativeiro da Síria e o cativeiro babilônico, Hubo el cautiverio de Asiria y después el cautiverio de Babilonia. porque o povo havia abandonado a consagração, a fidelidade a Deus. Porque el pueblo había abandonado su consagración y fidelidad a Dios. Agora o Senhor tem nos abençoado de tantas formas. Ahora, hermanos, Dios nos ha bendecido de tantas formas. Ele não quer simplesmente que a gente vive a nossa vida tão simples, tão superficial, digo. Y Él no quiere que nosotros vivamos nuestra vida tan simple o tan superficial. E domingo ou qualquer dia nos reunimos para ouvir uma mensagem. Y vamos un domingo o otro día solamente a escuchar mensajes. Ele quer que a gente se consagre e trabalhemos para Ele. Él quiere que nosotros nos consagremos y trabajemos para Él. Verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Dice el verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Novamente ele se revela como o Senhor dos Exércitos. Nuevamente Él nos habla como el Señor de los E ejércitos. está nos advertindo, considere a história de vocês. Y les está advirtiendo, mediten sobre la historia de sus Olhe de caminos. onde eu trouxe vocês e prosperei vocês. Mire de donde yo los traje y cómo los prosperé. Vão e subam o monte, verso 8. Tragam a madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor.
Verso 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Agora, novamente, ele está chamando o povo à responsabilidade. Ahora nuevamente el Señor está llamando al pueblo a ser responsables. Ele não queria que eles falassem, Senhor, edifica a sua casa. Él no quería que ellos dijeran, Señor, edifica tu casa. Enquanto nós continuamos aqui cuidando da nossa casa. Mientras nosotros nos seguimos ocupados en nuestras casas. Às vezes oramos, Senhor, envie trabalhadores para a sua seara. A veces nosotros oramos, Señor, envía trabajadores para tu O nosso coração está assim, menos eu. Nuestro corazón está así, envía trabajadores, pero no a mí, Nem os nossos filhos. ni a nuestros hijos. Quem sabe vem de longe, de outro lugar. Tal vengan de otros lugares, de lejos. É isso que o Senhor está falando para eles. Es esto lo que el Señor habla para ellos. Subam o monte. Ustedes suban al monte. Para o nosso tempo seria volte-se para Deus. En nuestro tiempo sería vuelvan a Dios. O monte representa a presença de Deus. El monte representa la presencia de Dios. Subir seria sai da sua vida de comodismo. Subir sería salgan de su vida de comodidad. Deixa a sua preguiça e o seu egoísmo. Deje su pereza y egoísmo. Volte a se consagrar ao Senhor. Vuélvase a consagrar al Señor. Busque a presença do Senhor. Busque la presencia del Señor. Voltem-se para a palavra. Vuelvan a la palabra. Tragam madeira e reconstruam a casa. Traed madera y reedificadla. Madeira representa material. Madera la representa un O material. Senhor já colocou as madeiras nas montanhas. El Señor ya colocó la madera en los montes. Já havia provido tudo que ele precisava para restaurar a casa. Ya había Dios dado todo lo que necesitaban para la casa. Mas eles tinham que subir o monte e buscar o que o Senhor já Mas havia ellos provido. tenían que subir a la montaña y buscar lo que Dios había dado. Conosco também é assim. Con nosotros también es así. Ele já proveu tudo necessário para restaurar a sua casa. Él ya proveyó todo lo que necesitamos para restaurar su casa. Mas ele quer que a gente suba ao monte. Mas Él quiere que nosotros vayamos al Que monte. venhamos buscar essas coisas. Que busquemos esas E cosas. reconstrua o templo dele. Y si reconstruyamos el templo de Él. Madeira também na Bíblia representa pessoas. Madera también en la Biblia representa a las personas. Quando Salomão foi edificar o templo do Senhor, Cuando Salomón fue a edificar el templo del Señor, muitas madeiras vieram da região de Tiro. muchas maderas vinieron de la región de Tiro. E eles vieram por meio do rio e chegou até Jope. Y ellas vinieron por río a través de Job. Quando nós encontramos o cumprimento dessa tipologia no livro de Atos, Cuando nosotros encontramos el cumplimiento de esa tipología en el libro de Hechos, Pedro estava na casa de Simão Curtidor. Pedro estaba en la casa de Simón el curtidor. E ele, por volta de meio-dia, estava no terraço. Y él, por vuelta del mediodía, estaba en la terraza. Ele estava jejuando e orando. Estaba orando y ayunando. Ele viu o céu se abriu, ele viu um lençol vindo do céu amarrado com 4 pontas. Él vio una visión y vio un lienzo que cayó del cielo amarrado en 4 Estava cheio de puntas. animais, quadrúpede, réptil e imundo. Estaba lleno de animales, reptiles y animales inmundos. O Senhor falou, Pedro, mata e come. El Señor habló para Pedro, Pedro, mata y come. E ele disse, não, Senhor, eu nunca comi coisa comum ou imunda. Y él respondió, no, Señor, yo nunca he comido cosas inmundas. Você imagine, ele chama o Senhor de Senhor, mas fala não para ele. Imagínese, Pedro habla al Señor, Señor, pero le dice que no a él. Como que um servo vai falar não para o seu Senhor? ¿Cómo es que un siervo va a hablarle que no a su Señor? E o Senhor fala, não considere imundo aquilo que eu purifiquei. El Señor le habla a Pedro, no consideres inmundo aquellos que yo santifiqué. O Senhor havia entregado as chaves do reino para Pedro. El Señor había entregado las llaves del reino a Pedro. A primeira vez que ele usou a chave foi no início de Atos, quando ele prega e cerca de 3 mil homens se convertem. La primera vez que lo usó fue cuando él predica en el libro de Hechos y 3.000 hombres se convierten. Agora ele tem que abrir a chave do reino para pregar para os gentios. Ahora él tiene que abrir la llave del reino para predicar a los gentiles. As chaves representavam o ministério da palavra. Las llaves representaban el ministerio de la palabra. Mas Pedro fala, não, Senhor. Mas Pedro dice, no, Señor. Ou seja, se a casa de Deus vai ser edificada também por meio dos gentios, O sea, si la casa de Dios también va a ser edificada con madera de los gentiles, Pedro tem que se levantar e trabalhar. Pedro tiene que levantarse e ir y predicar. Mas ele não queria pregar o evangelho para os gentios. Pero él no quería predicar a los gentiles. Um anjo do Senhor apareceu a Cornélio, Un ángel se le apareció a Cornelio. mandou chamar Simão Pedro, que estava na casa de Simão Curtidor. Mandó llamar a Pedro, que estaba en la casa de Simón Curtidor. São 2 Simãos. Son dos Simones. Simãos. Um é o Simão Pedro, que tem a chave do reino. Uno es Simón Pedro, el que tiene las llaves del reino. O outro é o Simão Curtidor. El otro Simón el Curtidor. O Simão Curtidor ficava na beira de Jope.
Simón el Curtidor vivía a orillas del río, porque ele trabalhava com peles de animais. porque él trabajaba con pieles de animales. Era um cheiro insuportável. Era un olor muy fuerte. Para alguns era um trabalho imundo, indigno. Para algunos era un trabajo inmundo. E aquelas peles representavam o próprio Pedro, Y aquellas pieles representaban al propio Pedro. porque o Simão tinha que virar a pele pelo lado do avesso, de dentro para fora, Porque Simón el Curtidor tenía que girar la piel de adentro hacia afuera, tirava o resíduo de carne, o resto de carne, quitar el resto de piel o de carne. tinha que lavar muito bem com a água, Tenía que lavar muy bien las depois pieles. pendurava no calor do fogo, Después las ponía y las colgaba al calor até que ele ficasse flexível. hasta que ellas quedaran flexibles. E aí poderia fazer um odre novo. Y ahí podría hacerse un odre nuevo. Isso representa Pedro e a todos nós. Eso representa a Pedro y a todos nosotros. Você acha que Pedro gostaria de estar ali na casa de Simão Curtidor? ¿Usted cree que Simón quisiera estar ahí en la casa de Simón el Curtidor? Mas Deus levou Pedro, e assim como leva nós, para situações que não queremos ir. Y así como Dios llevó a Pedro, Dios nos lleva a nosotros a veces a situaciones en las que no queremos estar. E aí começamos a ver que aquele odre que estava sendo feito pelo Simão Curtidor Y ahí comenzamos a ver que aquel odre que estaba siendo hecho por Simón el Curtidor representa o odre da casa de Deus, que somos todos nós. representa el odre de la casa de Dios que somos todos nosotros. Deus tem que nos virar de dentro para fora, Dios tiene que sacarnos y voltearnos de adentro hacia afuera, tirar aquelas coisas que são carne e fede, tem cheiro ruim, quitar aquellas cosas que son carne y huelen maluco, até nos lavar profundamente pela palavra lavarnos profundamente por su palabra e estarmos no calor do Espírito Santo, y estar en el fuego del Espíritu Santo para sermos flexíveis. para hacernos flexibles. Os melhores odres vinham de Hebron. Los mejores odres venían de Hebrón. E o Senhor falou que o Perdón, hermano, los mejores sobres venían de Hebron, Voy a hablar un poquito más alto. então que o Senhor falou que o vinho novo se põe em odre novo. El Señor habló que el vino nuevo se pone en odres nuevos. Ele tem que ser trabalhado na presença de Deus. Tiene que ser trabajado en la presencia de Dios. Quando o Senhor está falando aqui, suba ao monte e traga madeira, Cuando el Señor está diciendo suba al monte y traiga quer madera, dizer que nós somos responsáveis também de buscar os materiais. quiere decir que nosotros también somos responsables de buscar los materiales. O Senhor precisa nos colocar em situações de adversidade muitas vezes, El Señor a veces necesita ponernos en situaciones adversas, como aconteceu com Simão Pedro. como sucedió con Simón Pedro. Agora, quando aqueles homens enviados para buscar Pedro na casa de Simão Curtidor, Ahora aquellos hombres que fueron enviados a buscar a Pedro en casa de Simón el eles foram Curtidor, enviados por Cornélio, que viu um anjo, ellos fueron enviados por Cornelio, chamaram a Simão Pedro, llamaron a Pedro. e o Espírito Santo teve que falar para Pedro: Y el Espíritu Santo tuvo que hablarle a estão Pedro. procurando você, vai sem falar nada. Te están buscando, ve sin decir nada. Ou seja, fica quieto. O sea, quédate quieto. Várias vezes o Senhor falou para Pedro ficar quieto. Algunas veces, varias veces el Señor habló para Pedro quedarse Ele só quieto. tinha que ir e obedecer. Ahora él tenía que ir y obedecer. E ele foi até a casa de Cornélio. Y él fue hasta la casa de É Cornelio. como alguém que está subindo o monte para buscar madeira. Es como alguien que está subiendo al monte a buscar madera. Porque quando ele começa a pregar o Evangelho, Porque cuando él comienza a predicar el Evangelio, antes de terminar o seu sermão, antes de terminar su mensaje, o Espírito Santo caiu sobre todos que estavam na casa de Cornélio. el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en la casa E de ali Cornelio. são aquelas madeiras que estão sendo buscadas Y ahí aquellas maderas que estaban siendo buscadas para construir a casa de Deus. para buscar la casa de Dios. Assim como aquelas madeiras vieram por Jope na época de Salomão, Así como aquellas maderas vinieron por Job en la época de Salomón para também edificar a casa de Deus no seu tempo. para edificar la casa de Dios en su tiempo. Então, quando o Senhor fala, subir ao monte e buscar madeira, Entonces cuando el Señor dice subid al monte y buscar também madera, poderemos aplicar assim: también podemos aplicarlo así. pregue o Evangelho, Prediquen el Evangelio. vão atrás das pessoas. Vayan y busquen a las O Senhor personas. tem muita gente que Ele quer salvar. El Señor tiene muchas personas que Él quiere Ele salvar. não só quer que a gente fique reunido e confortavelmente. El Señor no solo quiere que nosotros quedemos reuniéndonos muy tranquilamente. É necessário consagrarmos ao Senhor. Es necesario consagrarnos. É necessário uma vida na palavra. Es necesario una vida en la palabra. Mas temos que buscar o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Tenemos que buscar el poder
poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Suba ao monte, busquem madeira e reconstrua a minha casa. Suban el monte, busquen madera y reconstruyan mi casa. Quando ele também enviou os discípulos em Mateus capítulo 10, Cuando él envió a los discípulos ahí en Mateo capítulo ele 10, também falou: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. les dijo, id primeramente y buscad las ovejas perdidas de la casa de Israel. Seria o mesmo que subir o monte e buscar madeira. Es lo mismo, hermanos. Subid al monte y buscad madera. Ou seja, tem muita gente que estão carecendo de serem amadas e pastoreadas. O sea, hay mucha gente que necesita ser amada y pastoreada. O Senhor quer encontrar uma base de pessoas consagradas, El Señor quiere encontrar una base de personas que estén consagradas. para que essas pessoas possam chegar ali e ser alimentadas pela palavra de Deus. Para que estas personas puedan llegar ahí y ser alimentadas por la palabra de Dios. Mas é necessário a gente se consagrar ao Senhor. Mas necesitamos consagrarnos al Señor. Subam ao monte, tragam madeira e reconstruam a minha casa. Suba al monte y traiga madera y reconstruya mi casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. De ella me agradaré y seré glorificado, dice el Señor. Então o Senhor quer o seu agrado entre nós. Entonces el Señor quiere agradarse entre nosotros. Ele não quer ficar triste conosco. El Señor no quiere quedar triste con nosotros. E ele fica feliz quando nós trabalhamos para Ele. Y Él queda agradado cuando nosotros trabajamos Então para ele Él. volta a lembrar, verso 9: vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei como um sopro. Entonces dice el verso 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Só está mostrando para eles que as coisas não estão indo bem na vida natural, El Señor les está mostrando que las cosas no les van a ir bien en la vida natural, porque Ele está usando isso como uma disciplina. porque Él va a usar esto como una disciplina. Então ele pergunta: e por quê? Y pregunta, ¿y por qué? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Dice el Señor de los ejércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ele não disse que cada um está andando devagarzinho para sua casa. Él no dice cada uno de vosotros está andando despacito para su propia Não, ele casa. diz que vocês estão correndo para adornar a casa de vocês. No, Él dice ustedes para su propia casa están corriendo. Ou seja, todo o tempo deles está sendo ocupado com a sua própria casa. O sea, todo el tiempo de ellos está siendo ocupado en su propia casa. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Era isso que o Senhor esperava nesse tempo. Era eso que el Señor esperaba en esos días. Mas eles não tinham tempo para o reino de Deus. Mas ellos no tenían tiempo para el reino Estavam de Dios. correndo cada um com seus negócios. Estaban corriendo cada uno para sus negocios. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra no dio sus frutos. Agora você está vendo que o Senhor fechou os céus Ahora usted se está dando cuenta que el Señor cerró los cielos e interviu inclusive na natureza. y intervino inclusive aún con la naturaleza. Quando o povo de Deus não se consagra, isso pode gerar catástrofes na natureza. Cuando el pueblo de Dios no se consagra, eso puede traer hasta catástrofes a través de la naturaleza. Nós às vezes ficamos admirados com as crises políticas, a crise do governo e tantas coisas. A veces nosotros quedamos sorprendidos con las crisis políticas y las crisis de los gobiernos, Mas às vezes não entendemos, nós podemos ser culpados dessas coisas. mas a veces no entendemos que nosotros somos culpables de ciertas cosas. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os homens, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los montes, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Agora Deus trouxe à luz, por meio dos profetas, os fenômenos que estavam acontecendo. Ahora Dios trajo luz por medio de los profetas para entender los fenómenos que estaban sucediendo. Era o abandono da casa de Deus que havia produzido essa situação terrível. Era el abandono de la casa de Dios lo que estaba produciendo una situación terrible. Ah, irmãos, hoje o povo de Deus está tão dividido.
Ay, hermanos, hoy el pueblo de Dios está tan dividido. Os homens têm tantas opiniões e têm gerado tanto dano à casa do Senhor. Los hombres con tantas opiniones han generado tanto daño en la casa de Dios. Alguns têm liberdade de fazer as coisas à sua própria maneira. Algunos hacen las cosas de su propia manera. E o povo de Deus está fraco, está frio. El pueblo de Dios flaco, débil y frío. Muitos têm ido embora de muitos lugares. Muchos nos están reuniendo en muchos lugares. Mas o Senhor traz juízo sobre essas coisas. Y el Señor va a traer juicio sobre estas cosas. Agora, o que Ele espera de nós? Ahora, ¿qué Él espera de nosotros? Mesmo que seja um remanescente muito pequenininho, Aunque podamos ser un remanente muy pequeño, Ele espera que sejamos fiéis a Ele. Él espera que seamos fieles, Possamos amá-lo e corresponder ao seu chamamento. que podamos amarlo y corresponder a su llamado, Ouvir a sua palavra e nos consagrar. oír su palabra y consagrarnos. Ele vai mudar a situação. Él puede cambiar la situación E normalmente Ele muda. y normalmente Él Porque Ele é cambia, o mais interessado que a sua casa seja edificada. porque Él es el más interesado en que su casa sea edificada. Ele chamou pessoas muito simples Él llamó a personas muy sencillas para capacitar essas pessoas para edificar a sua casa. para capacitar a esas personas y edificar su casa. Então que o Senhor também possa ganhar completamente o nosso coração. Entonces que el Señor pueda ganar completamente nuestro Se corazón. estamos hoje aqui, estamos vivos. Si estamos hoy aquí, estamos vivos. Devemos crer que o Senhor está nos chamando para edificar a sua casa. Debemos creer que el Señor nos está llamando para edificar su casa. Agora nós devemos ser responsáveis. Ahora nosotros debemos ser responsables. Não devemos cair no erro que eles caíram. No debemos caer en el error que ellos cayeron. Ah, se Deus quer restaurar sua casa, que Ele faça. Si Dios quiere restaurar su casa, que Él lo haga. Não, o Senhor nos chamou para sermos colaboradores. No, el Señor nos llamó para colaborar. É necessário todos nós nos levantarmos para trabalhar. Es necesario que todos nosotros nos levantemos a trabajar. Quando nos levantamos e nos consagramos, Cuando nos levantamos y nos consagramos, Ele mesmo, o Espírito Santo, vai nos guiar em relação ao que devemos fazer. y Él mismo, el Espíritu Santo, nos va a guiar en relación a lo que tenemos que hacer. Que o Senhor abençoe vocês e possa nos falar mais claramente. El Señor los bendiga a ustedes y pueda hablarnos cada vez más claramente. Vamos ficar hoje por aqui. Vamos a quedar por hoy.